Olá, meus amigos. Então vamos dar continuidade aos nossos encontros, onde nós fazemos uma breve análise em relação às parábolas de Jesus. Vamos hoje falar alguma coisa em relação à parábola acerca da previdência. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se põe primeiro a fazer conta dos gastos que são necessários, para ver se tem com que acabá-la? Com isso, evita expor-se a que, depois de haver assentado os alicerces, e não a podendo terminar, todos os que a virem comecem a fazer zombaria dele, dizendo: este homem principiou o edifício, mas não o pôde concluir. Ou que rei há que, estando para sair em campanha contra outro rei, não tome primeiro muito pesadamente as suas medidas, a ver se com 10.000 homens poderia ir a encontrar-se com o que traz contra ele 20.000? De outra maneira, ainda quando o outro está longe, enviando sua embaixada, pede-lhe tratados de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncie a tudo quanto possua, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, porém se o sal perder a força, com que outra coisa se há de temperar? Ficará sem servir, nem para a terra, nem para o monturo, mas lançar-se-á fora. O que tiver ouvidos de ouvir, ouça. Essa parábola está em Lucas, capítulo 14, versículos 28 a 35. A questão da previdência em relação aos afazeres, a nossa conduta na vida, nós precisamos ter isso em mente sempre. É a questão do equilíbrio, do bom senso para toda a empreitada que nós pretendamos fazer. Jesus aqui dá alguns exemplos em relação a isso. O que nos chama a atenção nessa passagem aqui da parábola, onde ele diz que aquele que não renunciar tudo que possua não pode ser meu discípulo, nós entendemos que ao tempo de Jesus era necessário que aquele que desejasse seguir Jesus tinha que desapegar dos seus bens, das suas coisas, da sua riqueza, e assim seguir Jesus, acompanhar Jesus. O que fica claro aqui não é a necessidade de desfazer dos bens que nós possuímos, mas a necessidade de entendermos que o apego excessivo aos bens materiais nos afastam dos ensinamentos do Cristo. Isso é lógico. Então nós precisamos compreender que para a nossa melhora espiritual e moral, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, é importante que nós vamos exercitando o desapego às coisas, às riquezas materiais, Lembrando desse grande ensinamento de nosso mestre. Ele fala aqui a respeito do sal da terra, diz que o sal é bom, porém se o sal perder a força, com que outra coisa há de se temperar? Já foi dito em outras ocasiões que nós somos o sal da terra, aquilo que dá sabor, aquilo que dá significado. Ser o sal da terra significa o valor que tem aquela criatura que faz a diferença, aquela criatura que se esforça em melhorar o seu comportamento, mas também se esforça em relação a levar a ajuda ao seu próximo, a prática da caridade. É o sal da terra. Tem grande valor, grande significado, se torna um exemplo, se torna uma peça fundamental para levar o consolo e a ajuda ao seu próximo que passa por dificuldade. Mas quando o sujeito imprevidente passa a simplesmente trabalhar para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício, esquecendo-se do outro, esse sal perde o seu valor. Aqui está o grande ensinamento do Cristo, que nós sejamos o sal da terra. E ele diz ao final: o que tiver ouvidos de ouvir, que ouça. É o que nós precisamos fazer. Precisamos não apenas ouvir os ensinamentos do Cristo, mas compreender o seu verdadeiro significado e trabalhar
atuar, nos esforçar para nos tornarmos pessoas melhores, colocando em prática o que o Cristo nos ensinou, de acordo com as nossas potencialidades, de acordo com as nossas limitações também. Mas tenhamos a previdência de que, uma vez que nós nos empenharmos em seguir os ensinamentos de Jesus, que nós tenhamos condições de nos afastar daquelas coisas que nos prendem e nos amarram e não nos deixam caminhar na direção de nosso Mestre. Meus amigos, fica aqui uma grande lição de nosso Mestre Jesus. Até o próximo encontro. Um abraço.